televisão frequentemente fala sobre o assunto. Revistas trazem orientações e as escolas têm no currículo aulas de educação sexual. Renata, mas será que mesmo tendo acesso a todas essas informações, os jovens estão preparados para começar a vida sexual? Nós ouvimos vários adolescentes e concluímos que eles ainda têm muitas dúvidas sim. Por isso, nós convidamos para participar do Jornal do Almoço de hoje a ginecologista Ruth Carla Alves da Costa e a psicóloga Virgínia Suassuna Martins Costa. Boa tarde. Boa tarde, Nós Ruth. sabemos que 1/3 das mulheres que dão à luz são adolescentes. Por que as adolescentes estão engravidando tanto? Doutora Ruth. Existe uma dificuldade para o adolescente perceber que o método anticoncepcional tem que ser tomado durante o mês inteiro. Como ela tem poucas atividades sexuais durante o mês, muitas vezes ela admite que ela usa a pílula, mas ela não usa de maneira correta durante o período que ela deveria usar. Doutora Ruth, mas a adolescência é época de fazer sexo? Olha, isso depende, eu coloco isso até para a doutora Virgínia. Quem descobre se vai ter atividade sexual ou não, ou em que época, eu acho que é pessoal, né? E depende de cada adolescente, do que ela tem da vida dela que leva ela a tomar essa atitude. Só que eu acredito que a imaturidade está presente, né? Com tudo que envolve a atividade sexual. Doutora Virgínia, por que as adolescentes estão engravidando mais? Olha, porque existe uma imaturidade psicológica muito grande. Você aí, adolescente, se vê com esse corpo de mulher e você aí, rapaz, com a barba feita e acha que por dentro você também está muito maduro. Então, de repente, você acaba confundindo a maturidade fisiológica com a maturidade psicológica. E também faltam algumas informações. Você acredita aí que o amor seja um preservativo, e amor não é preservativo, não. Amor não é camisinha. Então, ao invés, às vezes, do amor servir como preservativo, ele serve até como algo que estimula. Então, falta informação e, de repente, maturidade psicológica. Quem são as adolescentes que engravidam? A que classes social elas pertencem? O que elas têm de característico? Olha, não existe um trabalho certo envolvendo as duas classes, né? O que se sabe é que uma classe socialmente melhor, ela tem mais como ajudá-la a resolver essa gravidez ou a continuar essa gravidez, né? Mas não existe um trabalho assim, científico abordando o que existe na classe social mais de baixa ou o que existe na classe social média ou alta. As adolescentes de uma classe menos favorecida são mais penalizadas pela gravidez? Eu acredito que sim. Primeiro porque ela tem uma dificuldade de chegar até o médico, né? E chegar até uma assistência psicológica que é muito importante durante essa gravidez na adolescência, porque como a doutora Virgínia falou, existe essa imaturidade e como é uma época de crise, né? Tanto funcional, qualquer que seja a idade da mulher, a gravidez já é uma crise fisiológica. Imagina uma crise fisiológica em cima de outra crise que é a adolescência. Doutora Virgínia, existem pesquisas que afirmam que a adolescente que se interessa mais pela escola, pelos estudos, engravida menos. Isso é verdade? Olha, não sei se a gente pode afirmar isso, né, com tanta certeza, mas o que ocorre é que a adolescente que tem uma energia distribuída entre a escola, os amigos, o lazer e a família, não canaliza toda a sua energia para a satisfação sexual. Então, dessa forma, o adolescente que é mais equilibrado não tem necessidade de investir tanta energia na sua satisfação sexual. Ok, nós vamos agora a uma pergunta de uma garota de 16 anos. Você tem alguma dúvida em relação ao sexo? Não, porque eu leio muitas revistas. Sabe tudo? Tudo não, mas de alguma coisa eu sei. Gostaria de perguntar alguma coisa para alguma ginecologista ou para psicóloga? É sobre doença que eu tenho mais dúvida. Que tipo de dúvida? Transmissível sexualmente. Doutora Ruth. Bom, existem várias doenças transmissíveis sexualmente, né? A gente coloca que o adolescente, muitas vezes, ele não usa o método anticoncepcional e, às vezes, quando ele usa, ele acha que não corre risco da doença sexualmente transmissível. Então, a gente tem que colocar que, como adolescente, ele troca de parceiros e ele não tem uma afinidade prolongada, a gente sempre coloca que deve usar o preservativo. Que o meio mais fácil de evitar a doença sexualmente transmissível, que são várias, tanto virais como bacterianas, é através do preservativo. Ok, o pessoal de casa também pode participar, pode tirar suas dúvidas. O telefone é o 255-8282.
Virginia, essas dúvidas com essas leituras de revistas, esse material todo que é colocado aí, é suficiente para se informar ou é preciso perguntar a alguém, conversar, falar um pouco mais sobre isso? Tanto não é suficiente, porque a nossa companheira aí disse que leu muito, mas ainda assim tem algumas dúvidas relacionadas com as doenças venéreas. O que eu percebo é que a mídia, ela dá notícias da sexualidade, né? Ela mostra a sexualidade, mas ela não ensina você a lidar com a sexualidade. É como se você lesse uma revista, né, sobre como é que funciona o motor de um carro e o que é que você tem que fazer para dirigir o carro. Agora, entrar no carro e, de repente, lidar com essas dificuldades de percurso é que são difíceis. Então, a mídia mostra o sexo, mas, infelizmente, não educa. Por isso, Anderson, é importante, sim, que você procure uma amiga, um profissional, uma pessoa mais adulta, para você estar se amadurecendo psicologicamente para enfrentar a sua sexualidade. E nós temos mais uma pergunta. Esta pergunta agora é para a doutora Ruth. Vamos conferir. Quanto ao ímen, ao rompimento do ímen, como que é, se a membrana é espessa. Olha, a gente tem vários tipos de ímen, tá? Teria que o médico examinar antes para olhar que tipo de membrana imenal essa paciente em particular tem. O que a gente sempre coloca é que o ideal seria a garota que está pensando em iniciar a vida sexual, que ela fosse ao consultório do ginecologista para se informar melhor sobre esses detalhes, sobre a anticoncepção, né? E, inclusive, ter antes um exame prévio dela mesma, para saber o que esperar, né? E tirar essas dúvidas, que eu acredito que não só seja a membrana iminal, mas seja muitíssimas outras que a gente tem sobre como vai ser a primeira atividade sexual. Mas cá para nós, uma menina de 14, 15 anos, que está pensando nisso, ela não vai ter nunca coragem de chegar para os pais, falar que vai fazer isso, muito mais procurar uma profissional e falar assim, olha, doutora, é o seguinte, eu estou com 14 anos, quero começar minha vida sexual, me examina. É bem difícil, não é? Por isso que eu falei que era o ideal. Tá, era o ideal. Infelizmente, isso não ocorre devido a toda essa problemática de maturidade. Só que, falar para você de uma maneira geral é difícil. Falar, de uma maneira geral, o ímen é um pouco dolorido, né? E depende muito de como vai estar aquela paciente naquele momento. A Virginia quer completar? E complementando essa resposta, você está aí preocupada com o ímen fisiológico, né? E tem que fazer isso mesmo que a doutora Ruth colocou. Mas eu, como sou psicóloga, fico preocupada com o ímen psicológico. Existem vários tipos de ímen psicológico, sim. E na minha experiência, eu percebo que o adolescente não tem condições, maturidade para fazer uma opção, para de repente estar começando a sua vida sexual. Então vamos nos preocupar também com o ímen psicológico, porque senão dá culpa e às vezes dificulta até você ter o seu prazer sexual. Sexo e gravidez na adolescência, assuntos importantes e que provocam muitas dúvidas. E é sobre isso que nós estamos conversando hoje. A gente sabe que o menino e a menina têm uma visão diferente do sexo. Na adolescência, o que o menino e o que a menina estão procurando no sexo? Olha, a menina procura afetividade, amor, carinho e procura também, de alguma forma, verificar o seu poder de sedução. Ela entra num teste, né, de verificar se ela é capaz de seduzir. Mas, infelizmente, às vezes, ela é reprovada no próprio teste, porque depois de 9 meses vai aí e nasce o bebê. Então, enquanto a menina procura afetividade e testar a sua sedução, o que o rapaz procura? Apenas satisfazer a sua curiosidade sexual biológica. Ele quer saber se ele funciona mesmo, se o tamanho do pênis dele dá prazer ou não dá prazer. E a literatura mostra que só após aos 20 anos de idade que o rapaz se preocupa em oferecer o prazer para a mulher. Até então ele fica preocupado, como é normal em todo o processo de desenvolvimento, com ele mesmo. Então vocês percebem que dificuldade? A menina procura carinho e o homem procura se satisfazer e apenas satisfazer a sua curiosidade. A gente tem muitas dúvidas aqui, eu vou pedir para as duas serem um pouco mais objetivas. A Marcela da Vila São José, para a doutora Ruth. Gostaria de saber, que você explicasse sobre a tabelinha e se era indicada como um método anticonceptivo. Olha, a tabelinha é considerada um método comportamental, que existe um grande risco, tá? Principalmente na adolescência, de falha, porque precisa de ciclos ovulatórios regulares, o que não ocorre nesse período que inicia a menarca. Então, é um método assim, que eu não indico, né, para as adolescentes de uma maneira geral. E nós temos agora uma pergunta da Carla Cristina. Ela também tem dúvidas sobre gravidez. O que as pessoas vão pensar se a gente vier ficar grávida? Tipo assim, aí a gente fica em dúvida. Tipo assim, se vai ter doença, se você vai confiar no cara ou não. As pessoas vão pensar que, infelizmente, você não pensou.
né, você não pensou o suficiente para ter essa atitude. Aliás, eu acho que essa é a grande falha do adolescente. Ele só se preocupa com o presente. Agora, achei importante você já começar a se preocupar com o futuro, o que os adultos vão pensar. Então, nós vamos pensar que vocês pensaram muito pouco e que não era a hora. Doutora Ruth, a gente sabe que muitas vezes os métodos anticonceptivos, contraceptivos, são conhecidos dos adolescentes, mas eles não fazem uso desse método. Por que isso acontece? Ele não faz uso desse método porque ele acredita que se ele tem 3, 4 relações, né, e essas relações são esporádicas, às vezes o adolescente nem está namorando, ela acha que ela não precisa usar o anticoncepcional durante todo o mês, né, que é o melhor método indicado para adolescente. Então, ela não tem a paciente não acha que tem que tomar todos esses dias. E existe também um conflito interior na adolescente, ao mesmo tempo que ela não quer a gravidez, ela gostaria também de ser mãe. Porque é até natural, né? De repente é um instinto de mãe. Agora, você gostar, desejar de ser mãe, eu acho assim maravilhoso, mas tem que ser a hora, sabe por quê? Senão você não vai ter um filho, você de repente vai ser irmã, né, praticamente do seu filho. Então, acho importante você estar considerando a época certa. Desejar não é errado. Os garotos são mais tímidos quando o assunto é sexo, mas quem pergunta agora é um menino de 13 anos. Antes da menstruação, a menina corre risco de ficar grávida? Olha, depende de quantos dias antes da menstruação, né? Se for assim, se ela tiver um ciclo regular e achar que vai ficar menstruada no outro dia, ela não corre risco de gravidez. Um risco grande de gravidez. Quais são os riscos da gravidez na adolescência? É uma gravidez de risco, não é? É uma gravidez de risco. De uma maneira geral, a gente divide a adolescência em a gravidez que ocorre antes dos 15 anos e a gravidez que ocorre após os 16 anos. Após os 16 anos, do ponto de vista médico, a gente considera que as complicações seriam mais ou menos de uma mulher adulta, seriam parecidas. Abaixo de 15 anos, a gente teria algumas patologias e algumas consequências maiores para essa adolescente, para esse filho. Do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, né, você acaba interrompendo a sua vida. Você vai gerar um filho, e pensem bem o que eu vou dizer agora, está abortando você. Ao gerar um filho na adolescência, você causa um aborto. Que aborto? Do seu desenvolvimento psicológico, do seu desenvolvimento social. Você vai ter que deixar de ir para a escola, deixar de ter a liberdade de brincar, de sonhar. Então, cuidado. Às vezes, por detrás de uma gestação, existe o seu aborto. Virgínia, o Elton do Parque Oeste, qual é a culpa dos pais na gravidez da adolescência? Na realidade, os pais não têm uma culpa direta na gravidez do adolescente. A culpa é de todo um processo educacional, né? Se os pais tivessem, desde pequenininhos, respondido as questões mais simples que o seu filho, porventura, tenha lhe feito, provavelmente ele não vai se sentir culpado, porque essa gravidez não vai acontecer. Então, a culpa não é direta na gravidez, né? É em função de todo um processo de desenvolvimento mal resolvido. Mas os pais vivem um conflito na hora de iniciar o filho na sexualidade. É difícil para uma mãe chegar e oferecer um anticoncepcional para a filha ou levar a um ginecologista para que aquilo seja prescrito. Comprar uma camisinha, né? Mas é muito interessante, não somos nós que iniciamos os nossos filhos na vida sexual. São eles que nos iniciam. São eles que com 3, 4 anos perguntam: papai, por que meu pinto é pequeno e seu pinto é grande? Então, se você for permitindo que eles iniciem você na vida sexual deles, você vai promovendo um espaço de diálogo. E quando chegar com 13, 14 anos, a menina vai falar para você, com certeza: mãe, eu estou pensando em transar com meu namorado. O que você acha? Então, se você construir uma estrada de diálogo, com certeza o asfalto é apenas consequência. E o que ela vai achar nessa hora? A mãe? A mãe. Então, depende da maturidade da mãe. É claro que, na maioria das vezes, ela é contra essa ideia. Por quê? Porque ela também não está querendo ser avó. E porque ela tem uma maturidade maior, ela entende que não é hora. E dependendo da relação e do diálogo, eu tenho observado mães que conseguem lidar e segurar a sua filha nesse processo de conflito. Ok, nós vamos a mais uma pergunta agora. É sobre, assim, se camisinha, assim, é 100% segura contra evitar AIDS, gravidez, esse negócio normal, assim. Não, a camisinha não é 100% segura, tá? Mas ela é um método ainda mais seguro que a gente tem para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Tem outra pergunta interessante aqui do Vander, do Solange Parque. Que problema que pode se ter de tomar anticoncepcional sem prescrição médica? A gente falou muito aqui anticoncepcional e não disse se obrigatoriamente tem que passar por um médico. Olha, existe sim essa necessidade de se passar pelo médico, porque existem determinadas patologias de base que não combinam com o anticoncepcional. Existem determinados tipos de garota, e isso o médico
tem que ser atualizado para fazer um exame geral antes, que pode agravar um estado já latente dessa paciente quanto à saúde. E o anticoncepcional ele deve ser monitorizado e deve ver se esse anticoncepcional está na dose adequada para aquela adolescente. Muitas vezes, se ele usa um anticoncepcional sem ordem médica, ele usa um anticoncepcional de altíssima dosagem. Ok, nós temos aqui muitas perguntas que infelizmente vão ficar sem respostas, aguardando uma próxima oportunidade. E nós temos uma informação, a gente recebeu um telefonema, de que a Organização das Voluntárias de Goiás oferece um programa de apoio a gestantes. São atendidas cerca de 70 adolescentes grávidas por este programa. E o centro de atendimento funciona na Rua Dona Gersina Borges, ou melhor, é o Centro de Atendimento Dona Gersina Borges, que fica na Rua Benjamin Constant, número 822, em Campinas. A gente agradece a participação de vocês aqui com a gente, espera contar mais uma vez com a participação de vocês para voltar a discutir esse assunto de tanto interesse. Muito obrigada. De nada, uma boa tarde. Ok, obrigado.